O Meyer Nigri, por que ele ficou na investigação? Lembra que ontem a gente falou que o Meyer Nigri e o Luciano Hang ficaram na investigação? O Luciano Hang é porque ele nunca deu a senha do celular dele. Então a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes falou, bom, eu não vou dispensá-lo porque a Polícia Federal vai continuar tentando conseguir a senha do celular. O Meyer Nigri, o que eles descobriram? Mas o fato é que hoje, vindo para São Paulo, para se internar no Hospital Vila Nova Star, para, segundo, né, o assessor dele, exames de rotina, o Bolsonaro falou com um repórter da Folha, não quis gravar, mas respondeu a uma questão feita pelo repórter sobre justamente a mensagem enviada ao empresário Meyer Nigri, dono da Tecnisa, que a gente falou ontem, que foram encontradas mensagens de autoria, que seriam de autoria do Bolsonaro, para esse empresário, dando ordens para que ele disseminasse mensagens falsas, fake news sobre urna eletrônica, e mensagens também com ataques aos ministros do Supremo. E olha só o que ele respondeu. Eu mandei para o Meyer, qual o problema? O ministro do Supremo, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era o Barroso, aí ele diz, Barroso tinha falado no exterior, e era sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara em 2021. Aí ele disse, eu sempre fui um defensor do voto impresso, querendo dizer, não era feio, eu acreditava no voto impresso, né, querendo tirar a dele. Então ele confessa que mandou mesmo. Eu me lembrei daquela frase, quando estava todo mundo morrendo na pandemia, qual o problema? Não sou coveiro? Agora ele usa a mesma estratégia. Mandei, qual o problema? Mas o Dri, tem aí, Gui, você tem aí a mensagem que ele mandou para o grupo de empresários e que está em nome do Piquet? Porque ele está disfarçando. Ele não está falando. Algumas das mensagens dele, que iam assinadas por ele, não tinham relação com o voto impresso. Olha essa aí, 4 de junho. Nelson Piquet, você está pronto para a guerra? Em poucos minutos entendo o perigo em que se encontra o nosso Brasil. Peço assistir e repassar. Vinham assinadas por presidente Jair Bolsonaro. E sabe uma outra coisa que aconteceu, Dri, que pegaram aí? Eu não sei se o Gui está com aquele gráfico da expansão. Esse é o primeiro. Não, volta aqui. Essa aqui é melhor. O Meyer Nigri, por que ele ficou na investigação? Lembra que ontem a gente falou que o Meyer Nigri e o Luciano Hang ficaram na investigação? O Luciano Hang é porque ele nunca deu a senha do celular dele. Então a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes falou, bom, eu não vou dispensá-lo porque a Polícia Federal vai continuar tentando conseguir a senha do celular. O Meyer Nigri, o que eles descobriram? Assim que o Bolsonaro passava mensagens como aquela que estava lá em nome do Piquet e outras falando em golpe, falando em sangue, em guerra civil, atacando o STF, outras pessoas rebatiam imediatamente. É isso que chamou a atenção. Então, o Meyer Nigri está sendo investigado pelo Alexandre de Moraes porque ele seria um vetor da expansão das fake news. E como que eles descobriram isso? Descobriram que assim que o Bolsonaro passava por o Meyer Nigri aquela mensagem, ele disparava para um grupo. E aí uma mensagem específica, assim que foi colocada, em questão de minutos, já tinha sido repassada pelo Coronel Menezes, candidato do PL a senador pelo Amazonas, que não foi eleito, pelo deputado Cabo Gilberto e pelo capitão Ailton Barros, aquele militar que foi expulso do Exército, um militar criminoso, muito amigo do Bolsonaro, aquele militar, o capitão Ailton Barros, que mandou uma mensagem golpista falando para o Mauro Cid, aperta o chefe aí para dar o golpe. Então, é nesse sentido que as mensagens do Bolsonaro para os empresários assumem uma certa gravidade, porque aparentemente alguns deles faziam um vínculo com terceiros para essa máquina de espalhar fake news. Ou seja, era uma rede criada, tipo uma organização criminosa, né? Porque quando essa é a ideia que está sendo investigada. Pessoas, né?
já formada com o objetivo de espalhar, ou seja, profissionalmente ali uma rede criada para espalhar desinformação e mensagem de ódio. Isso é muito grave, né, Ana? Extremamente grave. É a prova de que eles, mais uma vez, né, de atuação para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro e com e mais, né, quem investiu nisso, né, quem apostou nesse cavalinho aí, nesses cavalinhos. E agora tem, ó, a gente mostrou aqui, Azenha, essa mensagem assinada pelo Piquet. Acabou de sair outra reportagem do Metrópolis, do Guilherme Amado e outros jornalistas, com a mesma mensagem assinada pelo Hang e pelo Nigri. Então era assim, eles copiavam e colavam e repassavam. Era mesmo. Padrão. Era padrão. Era padrão, só que via com o nome do Nelson Piquet. Quando caía na rede do Piquet, vinha, ó, o Piquet que está mandando uma coisa assinada pelo Bolsonaro, entende? O Negri, um cara importante, dono da Tecnisa, vinha lá, caía, o cara falava, opa, isso aí vem lá de cima e vem com a assinatura do presidente. Tá muito caracterizada a formação de rede golpista. Nelson Piquet, a matéria do Amado, né? Luciano Hang, esses aqui, né? Que vários, é o grupo. Aqui, ó. Isso, e o Emílio Dalsóquio. Quem que é o Emílio Dalsóquio, que cuida da direita? Ele promoveu lockouts em estradas para pregar o golpe, é um cara importante. O Piquet, por sua vez, guardou joias que o Bolsonaro desviou. E aí o Hang e o Nigri são os únicos que, por enquanto, estão sendo investigados, mas todos eles, esses 4, repassaram mensagens automáticas. Essa que é a coisa. É o que você falou, viu, Dri? Era esquema automático. Assinatura do Bolsonaro, seguida por um nome de alguém importante para os grupos bolsonaristas. Isso ia embora, replicava aos milhares. E assim, são todos empresários que têm recursos financeiros e que tem que ser investigado também a relação deles como financiadores do golpe, né? Que uma coisa que eu quero fazer, uma coisa que eu quero fazer é investigar a relação deles com o governo Bolsonaro em termos de contrato, né? Também. Tem muita coisa que tem que ser investigada, a relação desses empresários no financiamento, nos contratos, né? Se eles tiveram favorecimento, né? E o Piquet, eu lembro ele aparece no primeiro episódio do documentário Ato 18 com uma mensagem de ódio, né? Pedindo a morte do presidente Lula. Então é algo assim ideológico ali, eles têm um ódio mesmo contra o presidente Lula e ele pede ali, né, uma mensagem muito forte e chocante do Piquet contra Lula. Ana. Achei que você ia falar. Não, eu tô aqui acompanhando vocês. Muito complicado. E aí tem esse trecho aqui, né, Azenha, que você mandou aqui também, em 8 de agosto de 2022. Agosto de 2022, gente, a campanha é pré-campanha. A campanha estava ali começando o primeiro turno, né, outubro, véspera da campanha. E aí tem aqui o Bolsonaro volta a falar em guerra civil com o empresário. Olha o que ele estava falando na véspera do início da campanha. Não é de propostas para o Brasil, não é de fome, como resolver os problemas, não. Ele está falando de guerra civil, dizendo que o Supremo será o responsável por uma guerra civil no Brasil. E Eles já estavam encarando a eleição como uma etapa dessa guerra, né? E as reuniões da Zambelli com o Delgatti foram exatamente nesses dias também, né? Nos dias 8 e 9, com a assessoria dela. Ou seja, era um plano... Já entraram em agosto se organizando para a guerra, né?
Você vê como ele é malandro, né, Dri e Ana? Vocês veem como ele é malandro. Ele é malandro que quando ele fala com a Folha, ele fala: eu mandei sim. Eu mandei, mas é porque eu sempre fui a favor do voto impresso. Então ele tenta desviar dessa mensagem. O STF será o responsável por uma guerra civil, que não tem nada a ver com o voto impresso, você entende? Mas o Bolsonaro é tão malandro que ele desvia o assunto para o que o favorece. Não, eu mandei, eu sempre fui a favor do voto impresso, mandei sim, mas não é isso. Ele mandou mensagens golpistas, falando em guerra civil, como vocês frisaram com absoluta clareza, né? Fica claro que antes da eleição ele já tinha o plano golpista preparadíssimo. Exato. E assim, falar que você é crítico ao sistema, à urna e defender o voto impresso, não é exatamente um crime. Agora, pregar a morte, incitar a violência, discurso de ódio, aí já é outra coisa, né, gente? Não é criticar, eu acho que um projeto de voto é outra coisa. A gente está falando aqui de incitação a ódio, né, incitação à violência, querendo pregar uma guerra no país por conta da eleição, né? É complicado, né? Então, Adri, chegaram superchats interessantes sobre esse assunto. Vamos lá. Por exemplo, o Vitor Sarno, ele falou assim: esses empresários podem ter, inclusive, feito disparo em massa ilegal. Não acredito que tenha sido só repasse para os seus contatinhos. E o Ramon Fonseca falou assim: a vergonha que eu sinto por ter torcido para o Piquet quando eu era criança. Muitos tinham o Piquet como ídolo, né? Imagina. Tem outros superchats aí, a gente já vai trazer. Tem aqui, né? Deixa eu trazer, vou agradecer MF Albuquerque, mandando um super sticker, muito obrigada. Fátima Nóbrega, eles vão combinar as respostas, mas quais serão as perguntas da Polícia Federal se cada um vai ficar numa sala? É essa a ideia de ser o depoimento simultâneo. É uma estratégia da Polícia Federal, porque eles vão estar se comunicando. E aí, eles vão conseguir. Então, eles vão ter que. Vai dar trabalho harmonizar essas respostas, né? Como vai dar trabalho, não vai ser simples, porque a Polícia Federal tem feito aí um trabalho que está sendo muito elogiado, né? De investigação.